queridos amigos, aqui é Larissa Chaves e está no ar mais um episódio do podcast Café com Espiritismo. Hoje nós estudaremos o capítulo 6 do livro O Caminho Oculto, do Espírito Veneranda pela Mediunidade de Chico Xavier, com o título As Plantas Tenras. Apesar do aviso paternal, o menino Leonardo apenas se afastou para gozar a vadiagem. Os amigos devem se lembrar que no episódio em que tratamos do capítulo 5, esse jovem que estamos aqui acompanhando através da narrativa do Espírito Veneranda havia sido convidado pelo seu pai para ajudá-lo no trato com a terra, mas alegando que tinha tarefas para realizar em casa, o menino fugiu da ajuda paterna. E agora acompanharemos aqui o que aconteceu na sequência. Dirigia-se preguiçoso para a fonte próxima, quando encontrou compridas fileiras de formigas, atacando tenras mudas de laranjeiras. As pequeninas invasoras cortavam folhas e grelos minúsculos com maior desrespeito e fugiam apressadas. Observando as mudas ofendidas, recordou as alegrias do pomar. De vez em quando, sua mamãe realizava festas para a criançada em pleno quintal. Os colegas e ele serviam-se das laranjas gostosamente. Eram sempre saborosas e doces. Pareciam verdadeiros presentes de Deus, colocados inexplicavelmente nos galhos verdes das árvores. O pai recomendava incessantemente o maior cuidado com as laranjeiras. Aos sábados, fazia-lhes demorada visita, defendendo-as de formigueiros e ervas daninhas. Nem por isso, todavia, modificou a atitude inicial de indiferença. Julgou que despenderia muito tempo. Considerou a possibilidade de comunicar a ocorrência ao seu pai. Mas quando supôs que poderia ser incumbido de salvar as plantas, abandonou todo o propósito de esforço. Teve a impressão de que as mudas frágeis lhe pediam socorro. Entretanto, olhou a imensa quantidade de pequenas perturbadoras em movimento, deu de ombros e exclamou: "Façam as formigas o que quiserem." É interessante notar a construção dessa história que acompanhamos no livro O Caminho Oculto. Esse jovem Leonardo, que lá no início se apresentou tão desejoso de conhecer a revelação, as informações que conduzem ao reino de Deus, que chegou a ter um sonho bastante realista no qual ele encontrava o próprio Mestre Jesus e solicitava que o Mestre Jesus o conduzisse, o apresentasse a essa revelação tão importante. E agora, no suceder dos dias, vamos observando uma certa resposta celeste. Resposta essa que talvez o menino, na sua imaturidade infantil ou espiritual, não consegue se aperceber. O convite do seu pai ao trabalho, como uma resposta de Jesus, dizendo que o trabalho é um caminho que conduz a este reino celeste. Agora a própria natureza mostrando-lhe mais uma vez a importância de cooperar. As formigas, que aqui parecem até antagonistas em relação à laranjeira, mas que são também esse exemplo de trabalho, de cooperação, de organização, e que fazem parte de toda essa orquestra tão harmônica da natureza, que todos os dias nos oferece
demonstrações maravilhosas sobre o funcionamento da lei de Deus. Quando observamos como tudo na lei de Deus, através da natureza, funciona, não nos colocando como algo fora, como algo à parte da natureza, mas como pertencentes a essa mesma ordem, pertencentes a essa mesma lei, pertencentes à natureza, começamos a entender com mais clareza as respostas do Mestre Jesus para Leonardo, que em última instância são para todos nós, nos mostrando a parte que nos cabe na obra da criação, de nos colocarmos a serviço, de deixarmos de dar tantas desculpas, de deixarmos de nos enganar, achando que estamos enganando a outrem. Quantas vezes as desculpas não são só sobre um convite para trabalho ou para uma atividade, são desculpas inclusive para a nossa transformação. Alguns chegam a brincar, deixarei para outra encarnação, porque nessa não dou conta. Quando em verdade, se todos os dias, como nos diz o Livro dos Espíritos, fizéssemos esforços mínimos para domar as nossas inclinações, conseguiríamos ao final de uma existência grandes transformações. São pequenos momentos em que um copo d'água pode nos impedir de ferir a outrem com palavras ásperas. São momentos em que ajudar, ao invés de inventar desculpas, poderia nos tornar um pouco mais caridosos. São momentos em que olhar para aquele que está no nosso caminho como irmão e não como adversário poderia transformar todo o nosso dia ou suceder das próximas horas. As pequenas lições que temos obtido com o jovem Leonardo são lições singelas e profundas que nos apresentam uma espiritualidade no nosso cotidiano. Saibamos assim vivenciar no trabalho, na cooperação, na boa disponibilidade à nossa transformação, os esforços necessários para que nos tornemos ao final dessa jornada espíritos espíritas na vida, no cotidiano e não apenas no intelecto. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos e até o próximo episódio do podcast Café com Espiritismo.